Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Matsuda. Começa agora mais um programa Matsuda em Foco, então aproveite para se inscrever no nosso canal e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar nos comentários. Hoje vamos falar de suplementação mineral específica para os caprinos e para falar sobre este assunto, o médico veterinário da empresa, Marco Antônio Finardi, está aqui ao meu lado. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli, muito obrigado e olá aos amigos que nos acompanham pelo canal da Matsuda. Muito bem, quais são os desafios específicos relacionados à suplementação mineral para os caprinos? Bom, Suelen, um dos principais desafios é exatamente o uso de formulações específicas para os caprinos. Muitas vezes os amigos produtores acabam fazendo uso de formulações de outras espécies animais, muitas vezes assim então não fornecendo a carga mineral específica e apropriada para essa espécie. Por isso então, dentro do portfólio de produtos da Matsuda, a Matsuda tem uma formulação específica para os caprinos, exatamente para que nós possamos atender o requerimento mineral desses animais e desta forma favorecer uma alta produtividade desses indivíduos. Como é que a suplementação mineral ela pode afetar a reprodução, o crescimento e a imunidade desses animais? Bom, esses elementos minerais, todos os elementos minerais, na verdade, eles participam de várias funções orgânicas. Dentre essas funções estão essas que você comentou, como por exemplo a parte imunológica, o sistema reprodutivo, a própria produção dos indivíduos. Por isso, então, é sempre muito importante que os amigos produtores tenham cuidado frente a quantos animais recebem desses elementos minerais. Haja vista que muitas vezes os principais alimentos empregados na nutrição desses animais, como por exemplo os alimentos volumosos, as fontes proteicas, as fontes energéticas, fornecerão também esses elementos minerais, mas as quantidades serão insuficientes para atender totalmente o requerimento mineral desses indivíduos, principalmente quando nós buscamos explorar o máximo do potencial produtivo, ou seja, que nós buscamos incrementar a produtividade desses animais. Logicamente, quanto mais nós buscamos produtividade, mais nós aumentamos o quê? As necessidades nutricionais desses indivíduos. Por isso, então, em muitas situações, há necessidade de nós fazermos o quê? Um fornecimento complementar através de um suplemento mineral desses elementos minerais para que nós tenhamos produtividade. Se nós não tivermos os atendimentos nutricionais atendidos quando nós pensamos em minerais, logicamente nós poderemos ter o quê? Quando nós pensamos no sistema imune, nós poderemos ter uma debilidade imunológica. E isso então pode abrir espaço para que esses animais adoeçam com maior frequência. Nós temos que lembrar que o sistema imunológico é uma defesa orgânica contra os diversos patógenos que nós acabamos tendo contato diariamente, ou seja, que os animais acabam tendo contato diariamente. E uma debilidade imunológica abre espaço então para que os animais possam adoecer com maior frequência, com maior facilidade. Então é muito importante que nós trabalhemos com formulações específicas que ofereçam uma alta carga de microminerais exatamente para que nós tenhamos um sistema imune atuante, que nós tenhamos a produção de células de defesa e essas células de defesa então façam um combate desses patógenos que o animal acaba tendo contato diariamente. Quando nós pensamos, por exemplo, no sistema reprodutivo também, esse sistema é extremamente dependente de elementos minerais, como por exemplo os microminerais, fósforo. Então é muito importante também que nós tenhamos os animais recebendo uma formulação específica que forneça a carga mineral necessária para que nós tenhamos o quê? Para que nós tenhamos os machos, os reprodutores apresentando alta libido, apresentando uma qualidade seminal adequada, para que nós tenhamos as fêmeas, as matrizes ciclando, para que elas entrem em cio, para que elas possam então serem emprenhadas, para que nós tenhamos um ambiente uterino também ali estéril, favorável para que haja fixação embrionária e para que nós tenhamos todo o processo de gestação levado a termo até a produção de um novo indivíduo, de uma nova vida. E tudo isso, logicamente, demanda de um equilíbrio nutricional, sendo que os minerais também estão envolvidos nesse sistema. Quando nós pensamos, por exemplo, em produção de leite, nós temos que lembrar que também para que haja produção de leite, há demanda de elementos minerais e essa demanda ela vai ser suprida pelas reservas corpóreas e, logicamente, as reservas corpóreas precisam ser abastecidas através dos nutrientes que os animais ingerem. Então, também é muito importante que nós tenhamos todo esse cuidado frente ao manejo nutricional, frente ao fornecimento de uma suplementação mineral apropriada para as cabras, por exemplo, leiteiras. E quando nós pensamos também na produção de carne, é
muito importante também que nós tenhamos cuidado frente ao fornecimento desses elementos minerais para que nós tenhamos o máximo do potencial produtivo sendo explorado e assim, então, uma produção de carne de alta qualidade para atender a demanda e os anseios do mercado consumidor. Ou seja, os elementos minerais, eles são de suma importância para que haja vida. E é muito importante que nós tenhamos o cuidado frente à utilização de suplementação mineral específica. E aí que entra um grande diferencial do Grupo Matsuda, uma formulação apropriada, desenvolvida exatamente para atender a exigência nutricional dos caprinos. E assim, então, fazer com que esses animais produzam de forma eficiente. Ô Marco, e quais são os minerais que são essenciais, que os caprinos precisam receber na mineralização? Bom, Suelen, os minerais essenciais são os macrominerais, os microminerais, tá? Existe uma grande diversidade desses elementos minerais. Os minerais são os mesmos que são exigidos pelos bovinos, pelos ovinos, pelos equinos, mas as quantidades elas se alteram, tá? É muito importante, produtor, lembrar que não existe um mineral mais importante que o outro. Na verdade, o que existe é uma demanda de todos esses elementos minerais que necessitam e devem ser fornecidos em quantidades adequadas para satisfazer a necessidade. Então, se eu penso em macrominerais, eu preciso fornecer cálcio, preciso fornecer fósforo, sódio, magnésio, enxofre. Quando eu penso em microminerais, eu tenho que fornecer cobalto, eu preciso fornecer cobre, preciso fornecer manganês, selênio, zinco, iodo, ou seja, todos eles precisam ser fornecidos em quantidades adequadas. Independente se são macrominerais, ou seja, se são exigidos em maior quantidade e necessitam ser fornecidos em maior quantidade, ou se são microminerais exigidos em pequenas quantidades e fornecidos em pequenas quantidades, o importante é que nós façamos o fornecimento na proporção correta. Independente de qual mineral seja, se eu fornecer em quantidade insuficiente, logicamente, esse será um dos elementos limitantes na produção. E além dos minerais, todos os outros nutrientes também que os animais precisam receber, devem receber na proporção correta. Porque se nós tivermos um desequilíbrio entre esses nutrientes dentro da dieta dos animais, logicamente o elemento ou nutriente limitante será aquele que estará sendo fornecido em quantidade insatisfatória ou insuficiente. Então é muito importante que a gente lembre sempre que o processo de nutrição, para que haja uma produção eficiente, é baseada no quê? No equilíbrio, no balanço, no ajuste da dieta como um todo, tá? E lembrem sempre que dependendo da época do ano, existe uma variação na qualidade nutricional dos alimentos. Os minerais, eles oscilam. Quando nós pensamos aí, nas pastagens, quando nós pensamos na época seca do ano, nós teremos um decréscimo dos níveis de minerais nas forragens e é muito importante que nós tenhamos também essa atenção, esse cuidado para garantir uma suplementação mineral apropriada, ajustada, que atenda então a demanda, a necessidade dos animais. Marco, considerando que os caprinos eles são animais mais rústicos, têm preferências alimentares distintas, quais estratégias podem ser adotadas para tornar a suplementação mineral destes animais mais atrativas? Bom, Suelen, isso é uma das características dos caprinos, né? Essa maior curiosidade, muitas vezes se alimentando de alimentos mais fibrosos, de mais difícil degradação a nível ruminal. Então, se pensando nessa característica da espécie, é importante que nós busquemos formas de melhorar todo o processo fermentativo dentro do rumen. E dentro do produto desenvolvido especificamente para os caprinos, que é o Top Line Caprino, nós teremos ali, além de todos os minerais essenciais, fontes de proteína, fontes de energia, nitrogênio não proteico, tudo isso visando o quê? Fornecer substratos para a microbiota ruminal, para que essa microbiota, então, ela consiga melhorar a sua atividade, melhorar o processo de degradação desse alimento a nível ruminal e favorecer uma maior ingestão de alimento pelos animais. Consequentemente, isso melhora a produtividade dos indivíduos, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos sempre esses cuidados, que nós saibamos aí das especificidades dentre as espécies, para que dessa forma nós possamos fazer um ajuste mais fino e mais apropriado dentro do processo nutricional dos animais, de modo a buscar um incremento de produtividade, sempre de forma sustentável também. E o que avaliar para saber se o programa de suplementação está sendo eficiente, principalmente quando a gente pensa nas cabras leiteiras, né? A gente sabe que hoje em dia é um alimento muito consumido. É sempre muito importante, Sueli, que nós façamos a avaliação como um todo dentro da nutrição desses indivíduos e também que nós avaliemos a produtividade.
Se nós tivermos um ajuste nutricional adequado, logicamente nós teremos animais saudáveis, animais produzindo de forma plena e animais que gerarão o quê? Uma receita dentro da propriedade. Então é muito importante que nós façamos a avaliação como um todo da propriedade, aquilo que se fornece para os animais, aquilo que se produz, para dessa forma, então, realizar os ajustes quando necessários e buscar sempre o quê? Animais saudáveis, produzindo de forma eficiente, de forma plena. Agora, se nós temos diminuição de produtividade, se nós temos perda de score corporal dos indivíduos, se nós temos a eficiência reprodutiva comprometida, isso demonstra que existe algum desajuste, existe algum desacerto dentro da nutrição ou dentro do manejo como um todo na propriedade que deve ser corrigido, deve ser sanado para que nós possamos então produzir de forma eficiente. Ok, e aí, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo. Marco, obrigada pela sua participação e pelas suas informações aqui. Obrigado a você, Suelen, obrigado aos amigos que nos acompanharam. Matsuda está aqui sempre à disposição. Qualquer dúvida ou esclarecimento, entre em contato. Estamos aqui sempre buscando auxiliá-los. Um forte abraço e até a próxima. Deixem seu like, compartilhem com os amigos e até a próxima.